No dia 6 de agosto de 1951, em Muzambinho, Minas Gerais, nascia Milton Neves Filho. Desde criança, sonhava sem sucesso em ser jogador de futebol. Mesmo achando que era um fiasco com a Redonda, foi daí que surgiu essa paixão incontrolável pelo futebol. O jornalista Milton Neves sempre sonhou em trabalhar em grandes emissoras, como Bandeirantes e Rádio Tupi. Mas foi na Jovem Pan onde teve sua primeira e grande oportunidade. Torcedor fanático do Santos e do Galo, Milton Neves dedica-se desde os anos 90 a apresentar programas esportivos na TV brasileira. E apresenta até hoje com maestria na TV Bandeirantes o programa Terceiro Tempo. E é com certeza um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro. História comigo mesmo, é isso aí, eu sou caipira mesmo com muito orgulho e vamos que vamos. Futebol é o esporte que mexe com a emoção de milhares de torcedores pelo mundo. Fanatismo, amor à camisa, torcidas que cantam e vibram, um bando de loucos apaixonados pelos seus times. E a cada transação, movimentando milhões e milhões de reais. Este é, com certeza, o esporte preferido dos brasileiros. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nossas redes sociais, você está vendo agora. Participe, dê sua reclamação, sua sugestão. Participe da nossa programação. Hoje é com imenso prazer que eu recebo o grande jornalista e um amigo de longa data. Faz uns 2 anos, né? Mais ou menos. Fizemos antes do ponto de equilíbrio. Eu não sou lá muito equilibrado, não, mas hoje eu estou calminho. 2 anos e ponto de equilíbrio. Milton Neves. Parabéns. Obrigado por ter parabéns, aceito o nosso convite. Um abraço na tua mãe, do teu pai, Obrigado. meus grandes amigos da Ilha Porchá. E o seu conterrâneo, nosso apóstolo, sempre fala de você. Eu sou o Milton de Muzambinho. Eu só o vi uma vez, foi no aeroporto internacional de Joanesburgo, na chegada da Copa 2010. Ele veio falar comigo e tal, e a Cláudia Leite. Cláudia Leite, que não era nada na época que você era presidente da Record, que não era nada, ela estava explodindo. E ela participou do primeiro Roleta Russa. E ela ficou muito feliz, ela é muito simpática, ela falou assim, o Roleta Russa me alavancou, foi a primeira vez que para valer, para aparecer em rede nacional. Como o Terceiro Tempo que você assinou lá, a gente lançou o Wagner Love, que foi batizado no programa de Wagner Love, o Diego, o Robinho, a primeira vez que apareceram na televisão foi lá também, e o Kaká também. E a Cláudia Leite, eu encontrei com ela no aeroporto junto com o Valdemiro. E ele foi muito simpático, o pessoal ficou em roda dele lá, tinha brasileiro demais desembarcando. E foi interessante. E agora eu estou tendo a satisfação de voltar no teu programa depois de 2 anos. Depois de ter... O Ricardo Eugênio Boechat fala na Band News FM que eu erro tudo. Eu acertei tudo que eu falei antes da Copa das Confederações em relação... Um dia antes. Um dia. Você gravou numa sexta-feira... Esse time não vai conseguir nada na Copa do Mundo, né? Nós só temos um general, que é o Robinho, para a guerra da Copa. Neymar. Nós só temos um general para a guerra da Copa, que é o Neymar. Um ou outro tenente-coronel, um monte de sargento e um monte de soldado raso. Não ganha a Copa. Você gravou no dia 11, numa sexta-feira, um dia antes da Copa das Confederações. E realmente, você viu a matéria, tema do programa. Daqui a pouquinho nós vamos passar de novo. O Milton, essa daí ele acertou em cheio. E falei da Alemanha e da Argentina. Acertou em cheio e falou que o time não tinha time e não dava para chegar. Eu acho que 64 anos depois, o Brasil vai consagrar a seleção de 50, que pelo menos foi vice-campeã. Estava ganhando de 1-0, era só empatar, perdeu de 2-1. Essa seleção, seja qual for, o Brasil é zebra. O Brasil só ganha a Copa do ano que vem em casa
se for roubado, se for no apito e na pressão, como foi a Argentina em 78 e a Inglaterra em 66. Porque né? está muito atrás. Porque né? nós não temos time. A Espanha é muito melhor, a Alemanha é muito melhor, a Argentina está melhor. Entendeu? Eu não acredito. Só que é o seguinte, historicamente, você pega o Chile, que sempre foi meia boca, 62 chegou na semifinal, perdeu para o Brasil. Né? Porque o Garrincha arrebentou com o jogo e foi expulso também. E depois o Brasil conseguiu botar o Garrincha na final, contra a Tchecoslováquia. O Paulo Machado de Carvalho era um herói mesmo, né? Ali quem ganhou aquela Copa foi o bastidor do Paulo Machado de Carvalho, o talento do Garrincha e do Amarildo. E a Coreia do Sul, em 2002, mais um pouquinho ela chegava na final. Ganhou um monte de jogo no apito lá. O apito, pelo menos, ele não erra, Denis, contra o time da casa. E, na maioria das vezes, ajuda o time da casa. Eu não acredito, não sei o que tem havido aí na Copa das Confederações. Nós estamos gravando uma sexta-feira, um dia antes de Brasil e Japão, que é a abertura. Mas independente, haja o que houver, o que tenha havido, eu não acredito na seleção brasileira. Tomara que eu queime a língua. Milton, já que você engatou nesse assunto do futebol, eu sei que é uma parte assim chata, mas a gente tem que falar. Às vezes falam que a gente é nostálgico. Eu acompanho futebol desde 10 anos de idade. E eu sou mesmo. Eu sou do tempo do São Paulo de Pedro Rocha. Então, a gente cria... Sérgio Valentim, Toninho Guerreiro, centroavante. Samuel Paranhos. E lembrava os times do Palmeiras Arlindo também, Galvão, do Corinthians. Gilberto Sorriso, tinha Teodoro, Chicão, Pedro Rocha, Gerson, Paulo Era Sérgio Nani, Forlan, Paranhos, Arlindo, Gilberto, Chicão, Edson Toninho Paraná. Eu estive com o Paranhos em Maceió agora no final do ano, fazer um evento corporativo lá. Ele adora que eu o chame no terceiro tempo da Band de Paranhos Paulada. Batia pouco. Ele né? falou assim que o único cara que o Pelé tinha medo, o Pelé falou, o único cara que eu tenho medo é do seu cangaceiro. Mas, Milton, isso daí, o futebol, é lógico, não adianta a gente falar, tudo que envolve dinheiro, envolve paixão, envolve público, ele tende a mudar, ele vira mais para o lado do dinheiro. Eu não critico isso, eu acho que as coisas funcionam dessa forma. O mundo assim é hoje. Na época hoje em dia romântica é assim. e lúdica não tinha dinheiro. Hoje o jogador é igual pizza, cada um tem um pedaço. O pai, o jogador, o empresário, o amigo, o vizinho, 600 empresários, cada um tem um pedaço. Virou uma vergonha. Mas não está ficando chato, Milton? Então, é que tá. Me chamam de velho, de corpo, sabe? Daquele cara que quem gosta de coisa velha vai para o museu. Aliás, eu fiquei empolgado mais uma vez com o museu, o Metropolitan de Nova York nesse final do ano. Lá foi um negócio maravilhoso. Mas olha, eu morava lá em Muzambinho, eu que conheci tão bem e conheço tão bem teu pai, o Chico, né? E a gente falava muito lá no edifício Seven Seas a respeito do futebol do passado. Porque quando o futebol, Denis, era só ouvido, era um futebol imaginado. Depois que veio a televisão, é uma coisa inexorável, não é que a televisão tenha feito mal para o futebol, mas acabou com aquele romantismo, o pensamento. Eu imaginava que o Roberto Dias do teu São Paulo fosse um cara de 10 metros de altura e 5 de largura. Achava que o Pelé era um cara de 100 metros de altura. Então você imaginava. Aí quando você vê o cara, acabou a magia. Depois que a televisão mostrou que todo mundo era igual, acabou a magia, o romantismo. Aí veio o quê? O marketing esportivo exagerado e veio o dinheiro. Porque hoje, meninos de 12 anos têm contrato. Desculpa nós estamos aqui batendo papo. O que eu acho é o seguinte, perdeu um pouco a graça pelo seguinte, nenhum torcedor, por mais fanático que seja, ele não lembra o time dele de 5 anos atrás. Eu lembro, você sabe muito bem, todo mundo lembrava as o time de 20 anos escalações. atrás. Eu lembro do Vasco da Gama de 28, Jaguaré, Brilhante, Itália, Tinoco, Fausto de Mola, Rocinho, Pascoal, Aromate, Santana. E tinha 84 no meio do campo, também no número. Porque o delega, Márcio Vieira Gomes, nosso professor de educação física, né, de ginástica, que a gente chamava, olha que falsa malandragem, ele era vascaíno, e ele falava, quem decorar o Vasco do Ademar Pimenta não precisa vir na aula amanhã. E eu burramente preferi decorar o time do Vasco fazer educação de 20 do que fazer, aí fiquei barrigudo. Jaguaré, Brilhante, Itália, Tinoco, Fausto de Mola, Rocinho, Pascoal, 84, Marmate, Santana. Agora, Gilmar Lima, Morador, Museu do Café do Homem, Golfo Coutinho, Pelé Pepe, Rosan Ferreira, Jorge Pito Nono, Eli Giliora, Maurício Gerbala, Luiz Caicai, Paulo Binho, Carlos César, o comercial de Ribeirão Preto. Agora, hoje eu não lembro nada. Mas não dá, é uma rotatividade muito grande. Agora, minha pergunta para você, aonde vai parar isso daí? Porque menino de 12 anos está fazendo contrato já com o time profissional. Contrata o pai, a mãe, coloca como auxiliar de não sei o quê. O Messi nunca jogou na Argentina. E sabia que ele foi dispensado na Itália?
Não sabia. Ele, quando saiu da Argentina, o pai levou ele para a Itália, um time lá, eu vou chutar o nome, Trieste, coisa parecida. E o diretor lá, não, muito magrinho, só uma pulga, isso aí não vai dar certo. Você vê como é que é o futebol? O Pato, que está agora no São Paulo, ele foi vendido para a Itália sem disputar um único Grenal. Isso, ele fez um jogo espetacular no antigo Palestra Itália do Palmeiras, com o Inter, arrebentou com o Palmeiras, já foi vendido. Aliás, esse cara é um tremendo de um bom caráter, viu? Todo setor de atividade existe os bons, mas lógico. Esse Pato, ele joga no time do Zete, do César Sampaio, sabe, essas pessoas boníssimas, Roberto Dias Branco. Vocês, São Paulinos, falam muito do Rogério Ceni, é claro que o Rogério Ceni é épico jogador, mas o maior jogador da história do São Paulo não é o Rogério Ceni, chama-se Roberto Dias. Porque quando o Roberto Dias jogava com o Jurandir ali na área, o Palmeiras era uma seleção, o Santos uma super seleção, e o Corinthians esforçado, tentava comprar jogador, nada dava certo, mas o São Paulo não comprava, só trazia jogador barato. Estava construindo o Morumbi. Isso, então era Sudaco, Salton, Serafim, Peter, Valdir Birigui, então era Sudaco, jogador barato, por quê? O São Paulo, o pessoal do Laudo Natel, esse pessoal estava comprando o quê? Ao invés de comprar jogador, comprava ferro, cimento, azulejo, cal, entendeu? Fechadura. E fizeram o Morumbi. Hoje completamente superado, mas fizeram o Morumbi. E não dava para arrumar time. Aí o São Paulo perdia todas. O próprio Pelé falou que o Dias foi o melhor zagueiro que jogou contra ele. O Pelé me falou isso. Falou várias vezes. Inclusive lá naqueles épicos terceiros tempos lá da Record. E falou também no Supertec da Band. Você me contratou no final de 99... quando do sucesso do Super Técnico e também do Esporte Total Debate que a gente tinha lá na hora do almoço, que lá na Record virou debate bola com o inesquecível com a Carrossete. Aí, o Pelé me falou o seguinte, vocês ficam falando aí, porque eu inaugurei uma ala, o Pelé inaugurou e eu fui junto, lá em Curitiba, num helicóptero do Joel Maruccelli, nosso parceiro lá de Curitiba. Nós fomos inaugurar uma ala no Hospital Pequeno Príncipe, de uma ala de crianças carentes com câncer. E no avião, né, no King Air, durante 40, 50 minutos, o Pelé conta a história. Porque quando não tem microfone, o negão fala muito mais, né? Então ele falou assim, você, que ele gosta muito de mim, porque eu duvido que tenha uma pessoa no mundo que tenha falado da palavra Pelé, o nome Pelé, mais que eu. Desde 57, 58, que eu falo para mim adjetivo, substantivo, é Pelé, Pelé, Pelé. Ninguém falou a palavra Pelé mais que eu no mundo. Aí ele falou assim, eu gosto muito de você, mas você está falando muita bobagem. Você fica falando que o maior marcador que eu tive foi o Peter Muralha Negra do Comercial, que era bom, Schutz da Alemanha Ocidental também que era bom, o Trapattoni também era bom, o Aldemar do Palmeiras também era bom. Esses caras todos eram bons. Mas o melhor de todos você não fala. Foi quem? O Roberto Dias. Ele falou várias vezes. O Roberto Dias, magrinho, pequenininho, nunca me deu pontapé. E olha o Pelé. Ele era tão bom, Dias, que em 10 divididas ele ganhava 2 de mim. Que com o Pelé é uma média impressionante, né? E ele contou mais. Agora eu vou contar uma do Dias para você. O São Paulo, com esse time horroroso, e o Santos, Gilmar Lima, Mauridal, Zito Calvé, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé Pepe, um sábado à noite, chovendo no Pacaembu, 1-0 para o São Paulo, gol de Sabino, ponta esquerda, que por sinal fisionomicamente era muito parecido com o Pelé. Aí, 42, 43, segundo tempo, uma bola enroscada na área ali no meio da poça d'água, etc. e tal. A bola veio, o Coutinho passou a bola pelo Jurandir, passou pelo goleiro Suli e a bola ia entrando. Então a bola ficou na risca, a bola parou numa poça d'água ali, mas na risca, naquele tempo era um barrão, não tinha grama na região ali do goleiro. E o Dias veio com a bunda no chão, ele passou pela risca e ficou dentro do gol e virou e ficou com a cara na bola. E o Pelé veio, armou o chute, o Santos precisava daquele gol, precisava empatar pelo menos, entendeu? 44 segundo tempo, o Pelé armou e a bola na cara do Dias, no chão assim, ó. O Pelé desarma o chute, o Suli vem e pega a bola. E quando pega, o goleiro despacha a bola, os backs se adiantam para a intermediária, os atacantes se adiantam também para a intermediária, e no caminho, caminhando Pelé e Dias, o Pelé falou, o Dias falou assim, Pelé, pô, por que você não chutou? Eu não chutei porque era você, jogador limpo. Se fosse o FDP do Vitor Paulado, o quarto zagueiro, que morreu, que batia até na mãe, eu tinha arrancado a cabeça daquele desgraçado. Essa história é linda. Uma deferência do Pelé ao Dias. Essa história é linda. O Dias foi... E o Dias, na Rede Mulher, você me colocou lá também, hoje Record News,
Eu fiz um programa um dia com o Roberto Dias, foi a última homenagem para ele, né, em vida, e ele contou histórias maravilhosas, e humilde. Aí uns tempos, né, ele me dava muita entrevista na Jovem Pan, ele era muito legal comigo. E um dia eu tinha um anunciante, consórcio nacional Fiat, do Vladimir Antônio Zebini, torcedor do Palmeiras, que era muito fã dele também, porque ele fez testes no São Paulo como juniores, lá pelo final dos anos 50, e o Dias, que era a estrela do time, o tratou muito bem. Aí eu contei num café um dia com esse Vladimir Antônio Zebini que o Dias está numa má situação. Ele perguntou, mas ele tem filho, tem filha? Porque ele era diretor da Fiat lá na Avenida Paulista, em frente à Gazeta. Eu falei, ele tem 2 meninas. Então manda uma para mim que eu vou contratar. E mandou a Roberta Dias Branco, a filha mais velha. E a Roberta Dias Branco trabalhou um tempão com o Vladimir Zebini na Paulista. Você vê, o Dias só semeou bondade e terminou a vida pobre. Como, olha, 90% desses jogadores dos anos 40, 50, 60, 70, alguns até dos anos 80. Olha o que está acontecendo com o querido Miller. E agora já mudou, né? Porque agora ele tem um planejamento, fecha contratos milionários. Senhora. É isso que eu te falo, Milton. Até que ponto isso é bom para o futebol brasileiro? Porque para a seleção, você já agora mostrou mesmo, que se tá você aonde vai complicado. parar, eu vou dizer para você, não vai parar, ou seja, vai piorar. Porque com a Lei Pelé, oficializou-se essa figura que eu entendo nefasta para o futebol, que é a figura do empresário. Eu sou do tempo, eu lembro até o nome deles, Zé da Gama, Samuel Ratinoff. Os empresários, eles eram apenas uns marcadores de passagem de avião. Juan Figa. O Juan Figueira é mais novo, mas também é desse time. Depois virou também empresário de jogador. Então esses empresários, Samuel Ratinoff, que levava o Santos para várias partes do mundo, Zé da Gama, eles arrumavam a viagem de avião, o traslado tanto daqui de algum lugar da sede do clube até Congonhas. Ali pegava o avião, descia lá no país X, lá tinha 4, 5, 6 jogos, depois ia a outro país, 4, 5, 6 jogos. Os times ficavam 2 meses excursionando e ele ganhava comissão das companhias aéreas e ganhava comissão 5% dos jogos que eles agenciavam. Eles eram despachantes, era tipo Tia Augusta, tipo Maringá Turismo, do Marcos Arbaitzman, um cara que me levou para Israel, que eu nunca vou esquecer, conheci o mundo e tal. Agora, hoje o empresário não, o empresário hoje não é mais esse chamado despachante turístico, ele é dono do jogador. Esse Wagner Ribeiro, esse cara ficou milionário. Kaká, né? Entendeu? Ele só pegou filé, Kaká, Robinho, Neymar, entendeu? E ele ganhou na venda do Neymar para o Grupo Diz do Delcir Sonda e depois ganhou também na venda do Neymar para o Barcelona. Uma venda que, por sinal, está na justiça espanhola, que essa história está muito mal contada. Ele não foi empresário do Lucas também, que é do São Paulo, que está na França Também é agora? empresário do Lucas ainda, entendeu? Aliás, o São Paulo vendeu o Lucas por 105 milhões, depois meteu o pau no Juvenal Juventus. O Lucas joga 5% que joga o Neymar. E o Lucas valeu 105 milhões de reais. Todo o dinheiro foi para o São Paulo. O Barcelona tirou do cofre por volta de 130, 140 milhões de euros. E no caminho o dinheiro foi emagrecido e chegou no cofre do Santos, chegaram 17 milhões de euros. É um negócio que não dá para entender. Mas agora, recentemente, tem vários exemplos aí do Corinthians. O dinheiro não chega no clube. Não, porque mas o do Neymar, é empresário. mas o do Neymar foi demais. Foi demais. Eu ajudei a eleger a dupla Laor e Odílio. Eles começaram como os Pelés de presidente, terminaram como pernas de pau. Foram horrorosos, deixaram o Santos em terra arrasada. O Santos hoje está quebrado, está sem dinheiro, tem uma torcida maravilhosa. O Luiz Álvaro começou como Mathieu Jorge Cury, o maior presidente da história do Santos, e terminou como o pior dos presidentes da história. Infelizmente aconteceu. Mas todos os clubes vêm passando por isso, porque numa entrevista recentemente, no caso de um jogador do Corinthians, agora me fale o nome, a venda dele, que todo mundo fala, não, a hora que vender, o clube sai, vai tirar o pé da lama. Aí o clube foi vendendo para os empresários, porque precisa de dinheiro para a folha de pagamento, ele vai vendendo fatias maiores. Na hora que ele realmente sai para ir para a Europa, o clube mesmo fica com 10%, 5%. Segundo se publicou que o Odílio Rodrigues, que foi o sucessor do Laor lá, aliás, os dois já deviam ter saído bem antes, logo no começo da segunda gestão, foi publicado que ele vendeu pedaços de jogadores, como esse menino aí, o Gabriel, o Gabigol, e um outro lá, o Giovani e tal. Pegou dinheiro e quitou alguns empréstimos dos quais ele era o avalista. Isso aí eu li. Confesso que eu não era mais conselheiro, eu tinha pedido renúncia, mas isso aí teria acontecido também. Ele pelo menos não foi ilegal,
Pode ter sido não moral, né? Imoral. Mas ele se livrou, segundo eu li, e se livrou dos avais dele. Mas olha, esse negócio de meter o pau em cartola, viu, Denis? Dizer que todo cartola não presta, igualzinho também no mundo político, que todo político não presta. Não é verdade. Não, tem exceções. Nós temos excelentes políticos também. Eu sei que a maioria pisou na bola, está pisando na bola, mas nós temos bons políticos, tivemos e temos bons políticos. Igualzinho diretor de cartola. Mas eu acho que o problema, Milton, é a origem da dívida. Hoje, um dirigente contrata um jogador por 300, 400, 500 mil, que ele sabe que ele não vai ter como marcar com o custo desse jogador. Não paga também. Não é novidade, mas aí o que acontece? Você cria a dívida. Depois você criou a dívida, aí chega o empresário ou o investidor e fala, olha, você me dá 50% do jogador, você me dá 60%, você precisa fazer a folha de pagamento agora. Mas a grande culpa começa do dirigente. Eu não sou nada, eu não sou desfavorável a quanto a pessoa ganha, mas tem que saber se pode pagar. E você quer ver a hipocrisia? Então, eles realmente fazem isso. E isso vem à tona quando o jogador explode, tipo o Neymar, tipo o Kaká, o Robinho, o Diego, esses jogadores. Ah, o empresário oportunista comprou por 5 e está vendendo por 100, por 200, é um milionário. Alguns chamam o coitado do cara até de picareta. O Delcir Sonda, que é um sítio que eu conheço desde 93, meu anunciante desde da Rádio Jovem Pan. E o Marcelo Teixeira estava nessa situação, não tinha dinheiro para pagar nada, tanto é que o Real Madrid ia levar por 6 milhões de dólares só o moleque, o Neymar, com 17 anos. Ele era uma perspectiva, um protótipo de bom jogador. Ele deu dinheiro, ficou com 40% do passe do rapaz, entendeu? E na hora de vender, deram um trejeito aí, ele recebeu só em cima de 17 milhões, os 40%, não em cima dos 100 e tantos milhões. Mas isso está na justiça. Agora, e falaram, o Marcelo Teixeira fez negócio com o Delcir Sonda, deu 200 jogadores para ele, troca de preço de banana, etc e tal. Ele comprou mesmo uma baciada, uns 30 jogadores. Desses 30, quantos deram certo? Sabe quantos deram certo? Só um deu certo. Só um deu certo. E o próprio Neymar, quem é que garantia que ia dar certo? Ele era um protótipo, uma perspectiva, e deu certo. Vamos escolher um time, Neymar ou Messi? O Messi ainda está acima dele, mas o Messi já mostrou 100% do altíssimo potencial que Deus deu para ele. Não vai passar daquilo. Até brinco muito lá na Rádio Bandeirantes, o Mauro Betti começa a rir, o Claudio Zaidan também, falando, o Messi já deu o dia que dá, já deu o que tinha de dar, ele não passa disso. O que eu quero dizer é que o enorme talento que Deus deu para ele já mostrou 100% do que ele pode e continua lá no topo. O Neymar ainda não mostrou 30% do talento que Deus deu para ele. O Neymar ainda tem muita coisa a mostrar. Ele é um molequinho, ele ainda não mostrou o que ele pode. E ele tinha que ter ido em 2010. Eu falei que encontrei com o missionário, né? Como você chama? Apóstolo. Eu encontrei com ele lá na África do Sul, né? Com a Cláudia Leite também no aeroporto. E ele quem tinha que estar lá, não era eu, nem o Valdemiro e nem a Cláudia Leite. Quem tinha que estar lá era o Neymar. O Neymar tinha que ter jogado a Copa 2010. E ele estaria muito melhor preparado para disputar 2014. Quem jogou mais, Messi ou Maradona? Maradona. Mas Maradona. É o seguinte, ó. Primeiro Pelé, na história. Segundo ninguém, terceiro ninguém, quarto ninguém, quinto Maradona. Aí depois vem a outra turma aí. Você coloca ele na frente do Garrincha? Lógico. Vou falar uma coisa aqui que vão e... O Pelé se joga hoje. O Pelé fez aí por volta de 1.300 gols. O Pelé se joga hoje com a chuteira de hoje, o material esportivo de hoje, a camisa de hoje, que antigamente, você lembra? Pesadona, você jogava 5 minutos, pesava 10 quilos. Né? E com a alimentação de hoje, o Santos saía de Santos em chofer de praça, ia para Piracicaba, chegava lá 11 horas, meio-dia, e o Lula ficava numa pensão com os jogadores, eles comiam lá um pão com mortadela, um pão com queijo, qualquer coisa, e ia jogar. Hoje tem alimentação balanceada, tem fisioterapia, medicina. O Coutinho e o Calvé pararam de jogar com 27 anos. O Clodoaldo parou com 28. Mas joelho, qualquer problema parava. O Ronaldo Soares jogava, o Ronaldo Nazário estava inutilizado para o futebol. A altíssima medicina veio, recuperaram o cara, ele arrebentou na Copa 2002. Compêndios internacionais davam conta que ele estava com a carreira encerrada. E não estava nada, porque a medicina avançou muito em todos os setores. E o Pelé... Se ele jogasse hoje, com a alimentação de hoje,
com o material esportivo de hoje, com a becaiada ruim que tem hoje, com o gramado maravilhoso que tem hoje, com a regra da FIFA que tem hoje, que o segundo cartão amarelo o cara é expulso. O Beck do Pelé com 5 minutos estava expulso, o do Garrincha com 8 minutos estava expulso. Agora, o Pelé teria feito 5.000 gols se jogasse hoje. É a mania do zagueiro subir. Agora, o Garrincha, nananina, não. O Garrincha que ia jogar um na sobra. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai ficar bravo comigo. Porque você quer rejeição? É só, no Brasil, para arrumar rejeição é fácil. É só falar mal da figura do Bombeiro e falar mal do Garrincha. Eu não estou falando mal do Garrincha. Eu estou dizendo que o Garrincha, hoje, ele não jogaria. Porque, como é que era naquele tempo? Ele parava a bola ali e ficava um Beck na frente dele e um do outro lado. Colocar uma sobra. Hoje tinha 7 em cima dele, entendeu? Ele tinha aquela jogada para cá ou para cá, para lá ou para cá. Hoje o Garrincha não jogava. Não seria o gênio que foi. Você usa um termo que o Brasil foi bovinamente derrotado em 2010. Porque o boi vai para o matador quietinho, morrer lá. O que foi? Apagão? Teve alguma outra coisa? E qual a perspectiva do futebol brasileiro? Do 7-1. Não, no 7-1 eu tenho uma informação que quem me contou, viu, o Paulo Castilho? Contou para mim, eu conto mesmo. Paulo Castilho, ele é do Ministério Público, ele é promotor público. Você que é advogado, você está aí sempre nessa área do Poder Judiciário, do Ministério Público e tal. Que em Belo Horizonte, um dia antes do 7-1, que foi a maior tragédia da história do futebol brasileiro, e o Filipão acha que se ganhar com o Grêmio, qualquer coisa aí, que vai limpar a barra. Filipão, daqui 150 milhões de anos, esse 7-1 vão estar na tua cabeça. E você não começou a sofrer ainda, porque o defunto ainda está quente, não esfriou não, esse 7-1 aí... Bom, segundo o Paulo Castilho, teve uma reunião do Zé Maria Marinho e o Del Nero, no hotel lá em Belo Horizonte, porque foram armar estratégia para escalar o time para ver como é que seria o jogo no outro dia contra a Alemanha. Paulo Castilho que me contou. Então estava lá Zé Maria Marim presidindo a reunião, do lado o Marco Polo Del Nero, o Filipão, é claro, o Parreira, é claro, o Murtosa, que nunca fala nada, mas estava lá, e mais os 2 olheiros que a comissão técnica tinha escolhido para acompanhar os outros times adversários, principalmente a Argentina, a Alemanha, etc. O Roque Júnior, que é um sujeito muito estudioso, esse cara vai ser um grande treinador. Ele foi mandado embora agora, mas é porque está começando. Esse cara vai emplacar. O Filipão, quando foi técnico do Curitiba no começo da carreira, ele ficou 20 dias e mandaram ele embora. E o Roque Júnior tinha visto todos os jogos e treinos da Alemanha. Os treinos abertos, é claro. E o Galo, Alexandre Galo, também é outro olheiro que viu a Argentina e que viu também um pouco da Alemanha. Aí o Zé Maria Marinho abriu a reunião dizendo o seguinte, segundo o Paulo Castilho, isso que eu estou falando aqui não falei ainda na Bandeirantes, ou na Rádio Bandeirantes, na televisão eu falei. O Zé Maria Marinho falou, nós estamos aqui então para ver a estratégia de vocês da comissão técnica, mas estou só presidindo aqui, eticamente eu não vou falar nada, porque quem entende de futebol é vocês que ganham para isso. E você, Denero, você quer falar alguma coisa? Eu também é a mesma coisa, eu não tenho que dar palpite. Então o primeiro a falar foi o Galo. Aí o Galo falou assim, tem que tirar o Fred, vamos povoar o meio do campo e jogar na retranca, o time deles é melhor que o nosso. Se a gente for enfrentar esses caras de peito aberto, nós vamos levar uma cacetada. Tira o Fred, que não está jogando nada, vamos botar mais um volante, vamos encher o meio do campo aqui, igual fez a Argentina. A Argentina com um time sem vergonha, 3 vezes teve para ganhar o jogo, povoou o meio do campo. Isso aí no contra-ataque. Aí... foi o voto do Galo, tirar o Fred, pôr mais um volante, povoar o meio campo e seja o que Deus quiser. Aí vem o Roque Júnior, eu ia escalando gente para falar, o presidente Marinho. Agora você, Roque. Olha, não concordo com o Galo, porque o Galo acabou de falar que a Alemanha é melhor que o Brasil. A Alemanha não é melhor que o Brasil. É muito melhor que o Brasil. Nós temos que pôr todo mundo para trás, tirar o Fred e pôr todo mundo para trás. E depois vamos fazer um contra-ataque e ver o que dá. O que você acha, Parreira? Concordo com o Roque Júnior e com o Galo. Vamos fazer isso. E você, Murtosa? O Murtosa é igual filho de político, né? Está sempre bem colocado. Ele nunca fala nada, não faz nada e está sempre bom. Isso aí é porque o Filipão gosta dele. E aí, Murtosa? Concordo. Tem que tirar o Fred mesmo e povoar o meio do campo. E aí, Filipão? Não. Eu que escalo. Eu tenho a tática. Bernardo, com a sua alegria nas pernas, vai pela esquerda. Vou surpreender aquele time da Alemanha. Vou atacar pela esquerda. Em cima daqueles backs grandes. Bernard pela esquerda. E na direita eu vou deixar o Oscar. E nós vamos
E o Fred vai deslanchar exatamente na hora do vamos ver. Porque um jogador igual o Fred não vai ficar 30 jogos aí sem fazer nada como ele não está fazendo até agora. Mais ou menos isso, foi o que o Paulo Castilho me falou. Lá no Fórum da Barra Funda, numa audiência que eu participei lá como testemunha. Então ele queria entrar com o Bernardo e entrou, um jogador do meio do campo caindo pela direita e deu no que deu. Então ali, se o Brasil toma 1-0, bovinamente, toma 2-0, bovinamente, time totalmente perdido, o que ele tinha que fazer? Macaco velho, fala pro massagista avisar o Júlio César lá para machucar, porque se o goleiro cai, é regra. 5 minutos pelo menos não tem jogo com o goleiro no chão. Para o jogo lá. Chega no lateral, cai aí, pô, cai aí. E para dar um refresco. E é igual aquela velha expressão que nós temos na história do boxe, fulano salvo pelo gongo, pugilista salvo pelo gongo. Ele estava quase nocauteado, aí vem o gongo, aí teve aquele intervalo, jogaram uma água santa nele lá, recuperou e tal. Muitas vezes o cara que estava nocauteado salvo pelo gongo acabou ganhando a luta. Entendeu? E essa terminologia popular, na terminologia popular nós temos em vários segmentos. Quando alguém faz um gol em cima da hora, você tem uma grande decisão, até judiciária, coisa parecida, num recurso, fui salvo pelo gongo e tal. E o Filipão ficou lá, assim, ó, bovinamente no banco, 5-0, ele ficou anestesiado. Ele enterrou o time, convocou mal, escalou mal, substituiu mal, ele fez tudo errado. Melhorou o futebol brasileiro? Tem alguma perspectiva? Algo está sendo feito? Ou nós vamos ficar para trás mesmo? Vamos ser a quinta, sexta potência do futebol? Não está sendo feito nada. Está aí, nós estamos na vontade de Deus, entendeu? O que acontece? Deus, de vez em quando, com dó do Brasil, porque Deus é bom demais no mundo inteiro, então ele vai distribuindo bondades, mesmo com o homem tanto deixando ele bravo, que o homem erra tanto. Mas é o seguinte, então Deus, de vez em quando, deixa eu dar um Éder Joffre aqui para o Brasil. Deixa eu dar uma Marister Bueno, deixa eu dar um Guga, deixa eu dar um Senna, deixa eu dar um Pelé, deixa eu dar um Garrincha. Ele vai distribuindo, entendeu? Vontade de Deus, é a natureza e sorte. Nos Estados Unidos, como é que é? Eu tenho ido muito a Nova York e Miami. E eu fiz muita macabida com os judeus 5 vezes, entendeu? Na América do Norte, também Israel, mas eu fui mais em Toronto, Chicago e Nova York na época, e agora eu estou indo mais como... Até brinco muito, em Nova York e Miami eu não pago mais diária de hotel, pago condomínio. Aí... você vê lá a high school dos caras. Então, como é que é a escola pública deles? Os moleques chegam lá, as meninas e os meninos com 5, 6, 7 anos, e vão lá para estudar. Mas esporte também é uma matéria didática. Então, o que eles fazem? Eles botam os meninos de 5, os meninos de 5, 6, 7 anos, assim que entram na escola, já são submetidos a 10 modalidades esportivas, além do estudo em si, 10 modalidades esportivas, durante 5, 6 meses. Depois desse período, um semestre, os computadores e os professores avaliam. Fulano é bom em tal modalidade, esse é bom para handebol, ou esse aqui é bom para natação, esse aqui é bom para atletismo, isso é bom para basquete, isso é ótimo para basquete. Então, o moleque é uma menina, eles param com todas as outras 9 modalidades, fica só numa. E aquilo ali, na high school, é lei. Então, o moleque adolescente tem todo o apoio para desenvolver aquela modalidade esportiva. Aí o que acontece? Um país daquele tamanho, e são high school para os Estados Unidos inteirinho, e ali da quantidade sai a qualidade. Então, de cada fornada dessa aí, entendeu? Saem 10 atletas excepcionais. Saem 80 atletas muito bons. Saem 1000 atletas bons. E 90% não tem habilidade para nada. Então aqui é o acaso. Deus planta para a gente, de vez em quando, uma colher de chá para colocar esse elo que apareceu aí, que é apenas a mérito dele. Medina, tudo mérito do próprio atleta, do pai e da mãe. Não tem o poder público. Nos Estados Unidos é o poder público que forja na quantidade a qualidade dos seus representantes esportivos. E esse modelo de clube de futebol sobrevive quanto tempo no Brasil? Como a gente tem hoje. Mas também do Pedro Alves Cabral que o modelo esportivo é esse. Mas nunca tanto endividado. O que tem que acontecer é o fim das federações, são desnecessárias. Uma federação paulista serve para quê? Para receber o dinheiro da Bandeirantes e da Globo e distribuir para os clubes. E para contratar a bandeirinha, arrumar mesário e mandar o juiz de futebol, pega um chofer de praça, manda, eles cobram 5% da renda, não tem mais renda. Olha, a informação que foi divulgada outro dia pelo Zé Paulo da Glória na Rádio Bandeirantes.
Ele faz um programa esportivo humorístico, mas ele esse dia falou muito sério. Eu não sabia. Porque eu sou do tempo de Prudentina, de Taubaté, de Esportiva de Guaratinguetá, Rádio de Mococa, Linense, que era muito forte, 15 de Jaú, Jabaquara, Português Santista. Você sabia que a desnecessária Federação Paulista nos últimos anos enterrou, sepultou 53 times pequenos e médios da Grande São Paulo, de São Paulo e do interior e do litoral? Muita coisa. 53. Tinha um time mais simpático do interior, o Corinthians de Presidente Prudente, já fechou há muito tempo. Associação Prudentina de Esportes Atléticos, sou cidadão lá de Presidente Prudente, é uma cidade linda, entendeu? Prudentina fechou há tantos e tantos anos. Esportiva de Guaratinguetá. Hoje nós temos times alternativos. Esses times dormitório, esses times genéricos, ou melhor, alternativos, desses empresários, que montam time não é para divulgar a cidade, para melhorar a autoestima do torcedor da cidade. Não, é para fazer negócio, para revelar jogador, vender e ganhar dinheiro. Então a cidade que tinha verdadeira adoração pela Ferroviária de Araraquara, Ferroviária que era o Santos no interior, a adoração que tinha Prudente pelo Corintinha e pela Prudentina, o Bauru pelo Noroeste, Jaú pelo 15, Piracicaba pelo 15, eles não aceitam esses times oportunistas. Mas um dos pontos da Alemanha que eu achei muito interessante nessa virada, porque a Alemanha da Copa de 90 para cá tinha perdido muito, caiu muito o nível do futebol na Alemanha. Um dos pontos interessantes foi o seguinte, lá era obrigado, todo time é obrigado a disputar o sub-15, sub-17 e ter base e utilizar os jogadores da base, senão ele não disputa o campeonato principal. Denis, a Alemanha é igual o Japão. Tudo que a Alemanha faz bem feito. Eu fui no Japão 2 vezes, eu nunca vou esquecer. Eu já gostava de japonês. O Brasil, se tivesse a educação e a determinação do Japão, do povo japonês, o Brasil seria... Aí você podia pegar Japão, Estados Unidos, França, Inglaterra, junta tudo, não ia dar nada. E o Brasil ganhava de todo mundo. Porque o povo japonês é exemplar, educado, maravilhoso. E o mesmo se aplica à Alemanha. A Alemanha só teve uma pisada de bola que foi o maldito do Hitler, que está hoje nadando no tacho do capeta. Mas o resto, até depois da Segunda Guerra Mundial, foi destruído aquilo lá. Eles destruíram muita gente, mataram 6 milhões de judeus, um verdadeiro absurdo, para falar pouca coisa. Mas, no entanto, a Alemanha foi destruída também. Entre aspas, semanas depois, como o tsunami no Japão, entre aspas, semanas depois, foi tudo reconstruído. Você vai na Alemanha, parece desenho animado. A Alemanha, tudo que alemão faz é bem feito. E eles que não tinham cintura, eles não sabiam jogar bola. Ou seja, não sabiam jogar bola com habilidade, que era jogar do back da cintura dura, aquele negócio todo. Mas hoje, eles estão tão bem quanto nós. Apesar que os melhores da história são pela ordem, brasileiros e argentinos. Depois vem o resto. Milton, nosso papo vai ainda há muito tempo. Agora, a Alemanha agora é muito difícil você querer exigir do Brasil o que a Alemanha tem de estrutura, né? Cultural, científica, organizacional, sonhar. Isso não é para a nossa geração, é para os nossos bisnetos, tataranetos. Milton, foi um prazer enorme te receber aqui. Olha, você me desculpa, meu caro telespectador, eu estava meio cansado, não falei nada. Na próxima vez eu espero falar mais. Milton, muito obrigado. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.